É, entre os dias 26 e 27 de agosto, né, de 2008, aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília o seminário da ST-HIV, AIDS Brasil-Japão, né, com o objetivo de fortalecer os laços, né, também em alusão ao centenário da imigração, né, e que tratou desse tema. Né. O que o seminário tratou especificamente? Então, o seminário, na verdade, foi uma iniciativa do Programa Nacional e da Frente Parlamentar em HIV/AIDS. Então, o objetivo era estar ampliando essa discussão, porque a gente trata, o Programa Nacional, a política brasileira, ele trata a questão da AIDS não só com foco na doença, mas de todas as questões que estão envolvidas, seja do atendimento integral à saúde. Né? Então, para esse seminário, a gente achou importante estar a presença do Ministério da Educação, porque a gente tem um levantamento também que existe hoje cerca de 35 mil crianças de 0 a 14 anos no Japão. E desse, um terço estuda em escolas brasileiras no Japão, um terço estuda em escolas japonesas e um terço a gente não tem notícias de onde estão. E que essas crianças daqui a 5, 6 anos, elas vão começar a entrar na idade sexualmente ativa. E sem nenhum tipo de orientação, a dificuldade que ele tem para estar a questão familiar também é um dos grandes problemas, porque o brasileiro, quando vai para o Japão, ele vai para trabalhar. Né? Então, se tem filho, o filho fica em creche, fica em escola. Então, esse vínculo familiar ele começa a se perder. E se você não tiver os pais próximos da criança, ela fica sem aquela noção do que é certo e errado. E isso torna ela cada vez mais vulnerável à questão da epidemia, tanto de HIV/AIDS quanto das outras DSTs. Quais foram os pontos principais abordados no seminário? Quer dizer, você já relatou alguns, né? Tem mais algum? Acho que o importante disso eu queria destacar a participação do governo japonês via a Embaixada do Japão desse seminário, que foi uma coisa assim que superou as nossas expectativas, né? A própria fala e o interesse do governo japonês nesse tema. Alguns pontos importantes foi o compromisso de alguns parceiros do MEC de estar pensando em criar um seminário de educação, porque indiretamente quando a gente fala de AIDS, a gente fala de prevenção e fala de educação. Então, deles estarem discutindo essa questão de um seminário de educação para os DKCs, a questão dos organismos internacionais, a UNAIDS, deu todo o apoio e iniciativa e que ele poderia estar apoiando as ações com os brasileiros lá. A questão da frente parlamentar, uma carta de recomendação ou de apoio da frente parlamentar, de parlamentar brasileiro para o parlamentar japonês, para estar criando o parlamentar japonês e para o governo japonês, para estar fortalecendo esses laços e algumas ações a nível de Estado, também para a gente estar tratando de prevenção e assistência nos Estados. Você considera que os resultados foram bastante positivos no seminário? Foram. E esses resultados ficarão disponibilizados de que forma para a sociedade? Tá. Uma das propostas do seminário foi da gente estar fazendo uma publicação do seminário, de como é que foi a articulação e os resultados disso. E até uma proposta de acompanhamento dessas ações. Isso vai ser feito com várias mãos, Ministério da Saúde, UNAIDS, Ministério das Relações Exteriores. A gente vai estar publicando isso provavelmente ano que vem. Mas, em relação às ações, o Programa Nacional vai estar colocando essas ações e vai estar divulgando na nossa página. Então, todos os compromissos e quem seriam os responsáveis por estar dando andamento em cada proposta que foi apresentada lá. Quer dizer, e de que forma, então, o seminário poderá contribuir para os brasileiros DKSEGs, infectados ou não infectados no Japão? Acho que o principal, a forma de contribuição, assim, quando a gente fala dos brasileiros da sociedade civil, né, primeiro a gente tem que, eu queria ressaltar essa questão de como que o programa de AIDS, ele trabalha a questão da AIDS no Brasil. Então ele não vê só a questão da AIDS como uma doença, ele vê todo um contexto, ele trabalha todo um contexto de vulnerabilidade de determinadas populações, não só a população nipo-brasileira, a população DKSEG. Então, ela tem uma aproximação muito forte e um diálogo muito constante com a sociedade civil. E cada sociedade, cada população, cada grupo da sociedade, cada população, ela tem uma especificidade diferente. No caso nipo-brasileira,
tem toda a questão cultural que está envolvida aí. Então, um trabalho que é feito com determinada população, de repente não serve para uma outra população. Então, a gente tem que conversar com essa população, ver quais são as demandas dela, quais são as características delas, para estar fazendo uma ação mais focada para aquela população. E quando a gente fala na questão da população nipo-brasileira aqui no Brasil, eu vejo assim como os dois grandes desafios, né, governamental. A questão do sexo, de estar se falando de sexo, né? Quando a gente fala de forma aberta, a questão de prevenção de sexo, de uso de camisinha, como que a gente vai estar abordando isso de uma forma que a comunidade nipo-brasileira não acha que seja uma agressão, uma intromissão dentro da vida de cada um. Que esse é o grande desafio, por isso que a gente está buscando, ampliando essa discussão dentro da comunidade nipo-brasileira. E a segunda dificuldade das associações Nikkeis, da comunidade Nikkei, o que a gente chama da questão do protagonismo, delas se colocarem à frente para estar colocando essa demanda para a gente. Né? Porque se elas não colocarem da importância, do que eles querem, como que a gente pode estar fazendo essa ação, vai dificultar o nosso trabalho na definição de estratégias. Então você considera que apesar de já estarmos aí na quinta, sexta geração, né, de descendentes japoneses, a influência cultural japonesa do início ainda é marcante, né, nessa questão de tabu, de ver o sexo como tabu. Né? Isso. Até porque eu vejo assim, a comunidade nipo-brasileira no Brasil ainda em estágio de transformação. Né? Querendo ou não, em alguns estados ainda existem aquelas associações culturais nipo-brasileiras, onde que o presidente ainda é da primeira geração. Então as reuniões ainda são feitas em Nihongo, então tem toda essa dificuldade de estar se abordando essa questão. Mas embora seja importante a manutenção de alguns vínculos culturais, mas acabam mantendo outros que não seriam interessantes. Né? E na verdade o que a gente não quer não é perder ou descaracterizar a comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil, não é isso, é de estar fazendo um diálogo mais aberto e claro sobre uma questão de saúde pública, né, uma questão importante, porque a gente abordando a questão de prevenção em DST, HIV e AIDS, a gente está falando também da questão da gravidez precoce, né, programada e várias outras questões. A sociedade civil, de que forma ela pode contribuir? Na verdade é isso, eu acho que é ampliar e ajudar a gente nas discussões, né? E quando a gente está falando em AIDS, a gente não está falando da doença, né? Não está falando só do vírus, está falando de várias ações, seja de educação, de prevenção, e principalmente no enfoque da questão dos direitos humanos, que é um dos nossos grandes eixos que a gente trabalha, e ampliando, ajudando a gente nessa discussão, mostrando aberto e colocando formas de como que a gente pode estar fazendo uma comunicação mais direta com a comunidade Nikkei. Perfeito. Sandro, vou deixar franqueada a palavra para você. Se você quiser fazer alguma consideração sobre algum aspecto que não foi considerado aqui na nossa entrevista, né, para que a gente possa finalizar a nossa entrevista. Assim, acho que basicamente é isso, né? Agora, eu queria só deixar pontuado esses dois pontos. A questão do tabu de sexo, né? Para a gente, eu sou um descendente de japonês dentro da comunidade, eu me considero dentro da comunidade Nikkei, e tenho também dificuldade de estar falando sobre sexo com meu filho, mas se a gente não começar a quebrar esses tabus e ter um diálogo mais aberto, os nossos filhos, nossos netos vão cada vez ficar mais vulneráveis a uma epidemia que pode estar pegando, e como própria a tendência da epidemia hoje, ela não foca só um determinado grupo populacional, né? Ela está se expandindo, tem toda a questão da heterossexualização, interiorização, feminização, quer dizer, todo mundo está vulnerável, né? Pode estar vulnerável à epidemia da HIV/AIDS. E a questão do protagonismo Nikkei, né? Que acho que a comunidade Nikkei, ela, assim como ela hoje reivindica a questão de não ser mais chamada de colônia a nível brasileiro, a comunidade, porque já está integrada na sociedade brasileira. Então ele tem que ter esse protagonismo também de estar reivindicando políticas dentro das especificidades dela, que é um direito de todo brasileiro. E a gente inclui aí a comunidade Nikkei aqui no Brasil. Tem uma atitude mais proativa. Isso. Só para finalizar, em termos globais, essa questão, principalmente de AIDS, né, é uma doença que está, vamos dizer assim, sob controle ou ainda demanda uma preocupação
especial? Não, em termos globais, eu acho que não, porque assim, a tendência da África é alarmante. No Brasil, a gente luta e a gente tenta fazer essas ações específicas para cada população específica, com estratégias específicas, justamente para a gente tentar controlar essa epidemia, né? Então, acho que o Brasil ele é referência nessa questão, não só a questão que envolve a política de AIDS, não só em relação ao acesso universal de medicamento, mas toda essa visão e esse diálogo constante que a gente tem com a sociedade civil. Então realmente é importante essa participação, né, da comunidade nipônica para que não... E da comunidade civil como todo brasileira, para que isso não se torne... Não só a nível brasileiro, mas toda a comunidade. Perfeito. Nós conversamos com Sandro Terabi, ele é assessor técnico da Unidade de Sociedade Civil e Direitos Humanos do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde. Muito obrigado, Sandro. Okay, obrigado, e obrigado por estar vindo esse canal para a gente estar passando algum tipo de informação sobre AIDS para a comunidade nipo brasileira. Espero que você, telespectador, tenha gostado do nosso programa. Se você quiser mandar um recado para um familiar ou amigo, ou mostrar um vídeo, mande um e-mail para dkseg@painelbrasil.tv. Tenha uma maravilhosa semana. Arigatô, sayonara.